Oi, gente! Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos conteúdos do Enem. Hoje nós iremos iniciar o estudo dos gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles não são importantes apenas para a prova de linguagens. Na prova de humanas e ciências humanas, eles são de extrema necessidade. Por quê? Porque as questões de ciências humanas, na sua grande maioria, elas vêm contextualizadas. E é importante que vocês conheçam as características dos gêneros textuais, para que vocês tenham facilidade na interpretação, tanto das questões de linguagens, quanto das questões de ciências humanas. Então vejam, o que vem a ser gêneros textuais? Gêneros textuais são as estruturas que cada texto tem. E essa estrutura do texto, de cada gênero, tem que ser uma estrutura idêntica. É por isso que quando vocês veem um poema, mesmo sem vocês terem lido, vocês conseguem identificar que vocês estão diante de uma poesia. A mesma coisa acontece com uma propaganda, com um outdoor, que é uma propaganda também, com uma receita. Mesmo sem vocês lerem, vocês só em observar a estrutura, a forma como o texto está feito, vocês conseguem dizer, é uma receita. Por quê? Porque são características. Cada gênero tem aquelas características específicas. Por quê? Todo gênero ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade. E é através dessas características que nós vamos conseguir identificar o objetivo do gênero, a finalidade daquele gênero textual. Há uma infinidade de gêneros textuais. Por isso, é impossível nós concluirmos o estudo de todos os gêneros. Por quê? Sempre vai surgir novos gêneros. Sempre. Por exemplo, o meme. Quando eu estudei lá no ensino médio, não existia meme, nem quando eu fiz a universidade. Imagine o ensino médio. Então, é um gênero novo. Cada dia, novos gêneros vão surgindo. Por isso que é impossível nós estudarmos todos os gêneros. Assim como outros gêneros vão perdendo o seu uso. A carta, por exemplo. Hoje nós aprendemos a carta porque ela pode cair na prova do Enem, como constantemente cai. Mas ninguém escreve mais uma carta. Hoje nós mandamos mensagens via WhatsApp, via e-mail e assim sucessivamente, as redes sociais. Então agora, vejam só, nós vimos nas aulas anteriores tipologia textual. As tipologias textuais, elas são fechadas. Nós vimos que são 6 as tipologias textuais. Só que cada tipologia textual, ela terá N gêneros. Por exemplo, a tipologia narrativa. Nós vimos que as tipologias são narrativa, descritiva, injuntiva, preditiva, dissertativa, expositiva. Então, a tipologia narrativa, vocês lembram que nós temos que ter um narrador, um enredo, um tempo cronológico, um lugar, personagens. E dentro dessa tipologia narrativa, nós podemos encontrar vários gêneros. É o que acontece com o romance. Romance é um gênero textual da tipologia narrativa. O conto é um gênero textual da tipologia narrativa. A crônica, gênero textual da tipologia narrativa. E assim sucessivamente. Então, vamos agora iniciar o estudo individual de alguns gêneros, daqueles gêneros que mais caem na prova do Enem. Começando com a resenha. Alguns alunos, às vezes, imaginam que resenha é aquele momento de farra que vocês estão lá no intervalo, de uma aula para outra, todo mundo contando piada, brincando, aí falam, nós estamos resenhando. Resenha em língua portuguesa é a análise de uma obra cultural. O que vem a ser uma obra cultural? Uma obra cultural é uma poesia, um filme, uma música, uma tela. Então, obra cultural é tudo
resenha descritiva, que é aquela que vai simplesmente fazer uma descrição daquela obra cultural que está sendo analisada. E temos a resenha crítica. Na resenha crítica, além da descrição, nós vamos encontrar a opinião da pessoa que está escrevendo, do autor, do resenhista. Essa opinião é uma opinião individual. Não significa que você foi assistir a um filme, o teu amigo não gostou do filme. E quando vocês concluem o momento de vocês estarem ali assistindo aquele filme, às vezes fica aquela discussão. Então alguém diz que gostou por isso, por aquilo, não gostou por isso, por aquilo. Vocês estão fazendo uma resenha crítica. E quando você simplesmente descreve o texto, o filme, você está fazendo uma resenha descritiva. Então, qual é o objetivo de uma resenha? O objetivo da resenha é apresentar uma obra cultural para o grande público, ok? O Enem normalmente traz resenhas na sua prova. Eu trouxe para vocês essa questão de 2018, vocês já têm aí no material, na parte de gêneros textuais, vocês vão aí em resenha e vocês vão encontrar essa questão do Enem. Vocês sabem que nós sempre temos que iniciarmos a partir da pergunta, exatamente. Então eu tenho aqui, os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre de outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é um. Aí ele pergunta se é uma reportagem. Vejam, o que é uma reportagem? Reportagem é um texto narrativo, jornalístico, que vai trazer fatos importantes, mas que não precisam ser fatos que aconteceram imediato. Porque quem vai trazer um fato que aconteceu imediato e que é importante é a notícia. A reportagem vai pegar aquele mesmo fato importante, vai investigar, vai procurar todos os detalhes possíveis para trazer para o grande público. A grande diferença entre a reportagem e a notícia é que a notícia ela vai falar de algo que aconteceu imediato, há pouco tempo. A reportagem ela poderá ter uma vida útil mais prolongada. Por quê? Porque ela vai investigar os motivos, os fatos, consequência, vai investigar tudo. Então a reportagem ela poderá ser sobre algo que está em evidência ou sobre algo que é interessante para o público, mas que está ali escondidinho. Por exemplo, uma reportagem sobre os animais, a fauna ou a flora da região amazônica. Sempre será importante. E está lá, ó, escondidinha, guardadinha. Tem tantas coisas que nós não conhecemos. Então, o resumo. Muita gente confunde resumo com resenha. O resumo é um resumo simplesmente do texto sem fazer juízo de valor. Na resenha eu tenho juízo de valor, na resenha descritiva. No resumo, resenha descritiva não, na resenha crítica eu tenho juízo de valor. Na resenha descritiva, o texto vai simplesmente fazer uma descrição de quem são os personagens, onde foi gravado aquele texto, onde foi feito, vai mostrar detalhes daquela obra, mas necessariamente não precisa contar o começo, o meio e o fim, ok? No resumo, eu tenho que ter o começo, o meio e fim, sem fazer juízo de valor. A sinopse é o mesmo resumo, só mudou o nome, são sinônimos. Instrução, o que é um texto que instrui? É a tipologia injuntiva, aquele texto que vai nos dizer o que nós temos que fazer, como uma receita, que os verbos vêm no imperativo. Lembram das tipologias que nós estudamos? E aí vem resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Uma produção intelectual é uma produção culta, exatamente cultural, de forma crítica. Então ele está nos dizendo aqui que poderá ser uma resenha crítica. Vamos ao texto. Traços de uma sobrevivente. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia
Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário de Fourrouet pela vizinhança. A morte, perplexa, diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa. Deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Que gênero textual nós temos aí? Uma dica. Aqui, nos créditos do texto, muitas vezes os créditos nos dizem se é um conto, uma crônica, ok? De onde vem, nos ajuda também. Então eu tenho aqui o devoradordelivros.com, acesso. Então vejam, Devorador de Livros. Nem precisava ler isso, vocês já sabem que nós estamos diante de um romance. Não é? E quem leu? A Garota que Roubava Livros. Então, um romance, aí nós temos um romance. Se é um romance, será que é uma reportagem? Uma reportagem sobre esse romance? Não. Lá você percebe, uma reportagem, o jornalista ele tem que ser imparcial, ele não pode dar opinião. E lá vocês percebem que nós temos a presença de opinião. A morte perplexa. Perplexa é a opinião da pessoa que escreveu, do autor. Diante da violência humana. Dá um tom leve e divertido. Ponto de vista. E qual é o tipo de texto que eu tenho ponto de vista? Que além de falar sobre uma obra cultural, esse texto é uma obra cultural? Sim, está baseado no livro A Menina que Roubava Livros. Exatamente. E tem a opinião da pessoa que escreveu. Olha, a narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Veja, ponto de vista. Quando ele diz que aqui, criada ao culto a Hitler na Segunda Guerra Mundial, a pseudo-realidade criada ao culto a Hitler. Então, pseudo-realidade, ponto de vista. Dessa forma, nós estamos diante de um resumo? Não, resumo não pode ter ponto de vista. De uma sinopse, são sinônimas. Instrução não está nos dando instrução, então eu tenho uma resenha. Fácil, não é? Moleza. Agora, nós vamos ao gênero notícia, que eu até já falei sobre ele para vocês, um pouquinho hoje. Quando eu disse que a notícia se separa da reportagem, porque a notícia é baseada em um registro de algo que aconteceu recente. Quanto mais recente for aquele fato, mais importante é a notícia. A linguagem da notícia ela tem que ser de fácil compreensão. Porque a notícia ela é informação e ela deve chegar para todos. Desta forma, ela deve ser curta, ok? Um registro curto com uma linguagem fácil, de fácil acesso. E aqui eu tenho uma questão que eu tirei da prova de Ciências Humanas e suas tecnologias do ano passado, tá? Para mostrar para vocês que nós temos gêneros textuais na prova de Ciências Humanas. Então, como eu sempre digo, começamos pela questão. No texto, há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. E aí ele vem liberdade política, mobilidade humana, conectividade cultural, disparidade econômica, complementaridade comercial. Prova de Ciências Humanas. Mas eu consigo responder conhecendo o gênero textual notícia. Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países,
o Papa Francisco encerrou, no dia 9/7/2015, o segundo Encontro Mundial dos Movimentos Populares, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. Então, nós temos aí uma notícia sobre o Papa Francisco, a sua visita a Santa Cruz de la Sierra, no Encontro Mundial dos Movimentos Populares. Temos a fala do Padre Francisco que diz: a globalização da esperança nasce dos povos e cresce entre os pobres. E deve substituir a globalização da exclusão e da indiferença. Quando o Papa Francisco diz isso, e isso é retransmitido pelos jornais, qual é a intenção dele? Tem uma crítica aí, não tem? E é uma crítica relacionada ao quê? A liberdade política? O Papa falou de política? A mobilidade urbana, a mobilidade, nós nos movimentarmos de um lugar a outro? Conectividade cultural, ele falou de cultura, conectividade, disparidade econômica, complementariedade comercial. Só existe o pobre porque tem o quê? Uma disparidade econômica, exatamente. Então, quando ele diz que a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, quem é que tem esperança? O pobre. Deve substituir a globalização de exclusão. Quem é que é excluído? O pobre. E da indiferença. Então, o Papa está fazendo uma crítica exatamente à disparidade econômica. Então, agora vamos fazer uma questão do nosso material. Essa questão vocês têm aí no nosso material, lá onde tem o gênero notícia, vocês vão encontrá-la. Como eu sempre digo, iniciamos pela questão, pelo enunciado. Então, aqui o próprio enunciado já nos diz qual gênero é o texto. A notícia relata um evento cultural que marca o quê? A primazia do samba sobre a música nordestina, a primazia colocando algo superior. Só uma dica, gente. O Enem é uma prova globalizada e uma prova aonde coloca todos no mesmo patamar, igual. Então não vai haver questões que levem para sobressair algo e reduzir outra pessoa ou outra coisa. Então dizer que a linguagem, por exemplo, a linguagem padrão é superior à linguagem coloquial, está errado. A mesma coisa aqui, dizer que uma cultura é superior à outra, está errada. Até porque toda cultura tem o seu valor. Não existe uma superior à outra. Então, quando coloca aqui primazia do samba, colocou o samba superior à música nordestina. Sem mesmo ler o texto, pela ideologia do Enem, você já deve saber que está errada. Letra B. Inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros. O que é uma inter-relação? É o mesmo que uma intertextualidade. A intertextualidade em português, nós juntamos dois ou mais textos em um texto só. Então, inter-relação entre dois gêneros musicais, a junção de gêneros musicais diferentes. No caso, dois. Valorização das origens oligárquicas da cultura nordestina. A oligarquia, gente, é aquele poder de pai para filho. Aqui no Nordeste nós até tivemos isso no passado, né? Não só no Nordeste, no nosso país, é só lembrar da política do café com leite. Mas aqui nós estamos falando de cultura. Será que vai falar de oligarquia? Vamos ver. Proposta de resgate de antigos gêneros musicais brasileiros. É possível. Criatividade em compor um samba enredo em homenagem a uma pessoa. Vamos ver, a notícia pode falar sobre qualquer uma dessas outras coisas. Então, vindo para a notícia, eu tenho: com o enredo que homenageou o centenário do rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval 2012. Então, vejam, eu já tenho que começar a colocar o meu conhecimento de mundo. Unidos da Tijuca é o quê? Uma escola de samba, exatamente.
Se ela pegou o enredo homenageando Luiz Gonzaga, rei do Baião, escola de samba canta o quê? No enredo, samba, exatamente. Luiz Gonzaga, rei do Baião. O que é Baião? Isso, um gênero musical. Então aí eu já tenho uma relação de dois gêneros, o Baião e o samba. Continuando. A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida com o enredo. O dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luís do Sertão. Então, nós temos aqui uma notícia que vai falar sobre a primazia do samba em relação à música nordestina? Não, muito pelo contrário. Eu já disse que não pode. E aí vocês viram que eles juntaram as duas coisas, o samba e a cultura nordestina. E da relação entre dois gêneros musicais brasileiros, o baião é brasileiro? Inclusive foi criado por Luiz Gonzaga. E o samba é brasileiro? Então vamos deixar no cantinho. Falando de oligarquias, apesar de ter chamado o rei do Baião, Luiz Gonzaga, de rei, mas não temos uma oligarquia. A oligarquia é uma coisa diferente. Proposta de resgate de gêneros musicais brasileiros, não tem aí um resgate. Na verdade, eles estavam apresentando. Criatividade em compor o samba enredo, não, gente. Essa daí, todos para ser um samba enredo, uma música, não precisa ser um samba enredo, qualquer texto, você tem que ser criativo. E aí não estavam falando dessa criatividade. Então, nossa resposta, todo mundo já sabe, a letra, exatamente a letra B. Então, meninos, por hoje é só. Na próxima aula, nós teremos a continuação dos gêneros textuais. Fiquem com Deus, beijos, tchau!